A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. E como sempre é uma satisfação para mim estar aqui com vocês que estão aí do outro lado, já preparados para nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras. E como sempre eu quero assim agradecer ao meu Deus por estar aqui, para mais uma vez nós lermos uma porção da sua palavra, para procurarmos entender o que esta mesma palavra nos diz. Também quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Acivaldo, a Maristela, aqui da TV Monte Sião, não é? Ao nosso amigo Emanuel do J Santos, ao nosso amigo André Mendes da Inova Propaganda, também um abraço aí em Ailton, da Academia Boa Forma, e nos nossos amigos Nélio e Tâmara, da loja O Mundo da Informática, ok? Um abraço especial para todos vocês em nome de Jesus. Queridos, a nossa igreja, não é a Igreja Batista Abba. Eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, que está aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. E os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, 19h30 ou 7h30 da noite, aos domingos, 10 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e aos domingos também, 18 horas ou 6 horas da noite, temos o nosso culto da família, ok? Você é o nosso convidado, é a nossa convidada, vão ser muito bem recebidos, ok? Podem comparecer que vão ser muito bem recebidos. Bem, queridos, os nossos DVDs, aquelas pessoas que têm interesse de adquirir os nossos DVDs, eles estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana, ali nas imediações da Prefeitura, não é? Do prédio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E você pode procurar ali o pastor Antônio, a irmã Ieda e a equipe da Livraria Evangélica Proclamai, que você poderá adquirir os nossos DVDs para você e para presentear também, em nome de Jesus. Os meus contatos são os números de telefone 0 operadora 75 9151 6907 ou 0 operadora 75 8217 6157. Você pode ligar para a gente. O nosso e-mail é r_dantas@hotmail.com e o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. O Face da minha esposa é Roberta Mascarenhas. Nós temos levado a palavra do Senhor a vários lugares. Roberta, ela está comigo e, sobretudo, na palestra Imoralidades Sexuais, muitas pessoas ficam assim querendo depois conversar conosco, tirar algumas dúvidas. E eu sempre dou meu Face, o Face da minha esposa, porque volta e meia tem alguém teclando conosco e conversando, pedindo algumas orientações, ok? Muito bem. Queridos, olha, eu estive sábado passado agora na Igreja Metodista Ortodoxa. O pastor presidente é o pastor Antônio Aloísio. Mais uma vez estivemos ali e nessa ocasião levamos a nossa palestra Imoralidades Sexuais. Essa palestra tem sido muito esclarecedora, muito edificante. As pessoas que têm assistido, sobretudo os jovens, têm gostado muito, né? E Deus ele tem falado às pessoas que têm ouvido essa palestra, como também as demais. Nós temos a palestra Imoralidades Sexuais, mas também temos a palestra Casamento a Três. Esta palestra tem também sido muito edificante, tá? Casamento a Três. E agora a mais nova palestra que é Toda Droga é uma Droga. Toda droga é uma droga. Você pode contactar conosco, convidar para que estejamos aí na sua comunidade, levando essas palestras, tá? E edificando aí os irmãos que congregam contigo em nome de Jesus. Muito bem. Queridos, eu já estou assim preparado, não é? Já estou preparado para compartilhar a palavra de Deus com todos. Vocês também estão? Então, muito bem. Apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, amados, vamos assim hoje meditar na palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Nós estamos tendo como tema desse nosso estudo o Sermão da Montanha. E hoje o título da nossa mensagem será A Bondade de Deus. A Bondade de Deus.
E eu quero convidar você a que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, ok? E assim nos diz a palavra do Senhor. Me acompanhem. A bondade de Deus, disse Jesus a seus 12 discípulos ali no monte, não é? Em Cafarnaum. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Que bênção estarmos assim lendo mais esta porção da palavra de Deus. E como eu tenho feito aqui constantemente, primeiro nós falamos um pouco sobre a importância do Sermão da Montanha, para depois entrarmos aqui na passagem proposta de hoje, ok? E eu quero assim inicialmente lembrar a vocês da importância do Sermão da Montanha. Antes eu quero dizer que Jesus aqui, ele já havia completado 30 anos, já havia iniciado o seu ministério público, já havia sido batizado por João Batista, já havia sido tentado por Satanás no deserto, ele já havia começado a ensinar e a pregar, ele começou também a ensinar nas sinagogas, logo o espaço das sinagogas ficou pequeno, porque muitas pessoas queriam ouvir Jesus. Logo Jesus teve que se reunir ao ar livre, onde multidões, não é, o ouviam. E Jesus, daquelas multidões, ele separou 70 homens para uma missão. E depois daqueles 70 homens, Jesus ele separa mais 12 homens, que nós conhecemos aqui no hebraico como Talmidim, e que são os seus discípulos, se tornaram seus discípulos. E aí Jesus, como todo mestre, agora ele tinha os seus Talmidim, tinha seus 12 discípulos, e como qualquer mestre, ele agora iria se reunir com aqueles discípulos constantemente, iria viver com eles, e iria também compartilhar com eles o seu jugo, que foi o que aconteceu nesta ocasião do Sermão da Montanha. Então Jesus ele chama os seus 12 discípulos, se separa das multidões, sobe a uma montanha que, segundo os estudiosos, estava em Cafarnaum, e ali ele se assenta com esses 12 homens, e agora, naquela primeira reunião oficial de Jesus com seus 12 discípulos, ele vai compartilhar o seu jugo. E jugo que aqui no contexto significa que era a interpretação de Jesus acerca da lei de Moisés. Sabemos que todos os rabinos, os mestres, eles tinham as suas próprias interpretações da lei de Moisés. E esses rabinos ou esses mestres, eles compartilhavam essas suas interpretações com seus discípulos, geralmente por meio de um registro, nos pergaminhos, nos papiros, enfim, tá? Então Jesus agora com seus 12 discípulos, ele vai compartilhar o seu jugo, ou as suas interpretações da lei de Moisés, e ele não vai dar nada por escrito, né? Ele vai apenas falar, ele vai conversar e dizer, na verdade, aquilo que seria de suma importância para a igreja que estaria ali por nascer, tá? E ele compartilha com seus 12 discípulos porque eles deveriam realmente aprender aquilo que Jesus iria falar e também iria viver ao longo daqueles 3 anos e meio em que eles passaram juntos. Então Jesus ensinou na teoria, mas Jesus também viveu na prática, ascendeu aos céus, deixou em seu lugar o Espírito Santo, que deu continuidade ao trabalho com os apóstolos e com toda a igreja. E eles agora deveriam ensinar, compartilhar aquela doutrina de Jesus para as pessoas que fizessem parte da igreja. Logo, eu costumo dizer que o Sermão da Montanha, ele está para a igreja como uma carta magna está para um país. Da mesma forma que o país ele tem a sua Constituição Federal, o Reino de Deus também tem a sua Constituição Federal, que está aqui
no Sermão da Montanha. É assim que alguns estudiosos compreendem essa porção tão importante aqui de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Inclusive, já estamos chegando ao final do nosso estudo do Sermão da Montanha, mas já temos algo já preparado, né? O próximo estudo, já iniciei o próximo estudo, e o próximo estudo será da mesma forma esclarecedor, edificante, tá? Para que você possa estribar a sua fé, a sua espiritualidade na palavra de Deus e não nos extremismos, né? Nos fundamentalismos que muitas vezes acontecem por aí. Mas vamos lá. Então aqui Jesus ele está agora em outro tema desse sermão que é politemático. O Sermão da Montanha é um sermão politemático. Jesus falou de muitos temas. E aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, ele vai falar sobre a bondade de Deus. Jesus vai deixar bem claro que Deus ele é bom. Ele é bom. Então o texto básico, Mateus 7, de 7 a 12, e esse mesmo tema nós vamos ler em Lucas, Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 13, ok? E o título, A Bondade de Deus. Eu quero ilustrar a mensagem de hoje falando sobre João 3,16. João 3,16, segundo alguns estudiosos, é o resumo da Bíblia, né? É o resumo da Bíblia. E lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho unigênito, ou seja, não era primogênito, não é? O mais velho de muitos. Unigênito, o único. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, olha, indistintamente, tá? É para quem quiser, para que todo aquele que nele, em Jesus, crer, não pereça, ou seja, não morra. Não morra, não é só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Não pereça, não morra espiritualmente, mas viva para sempre. Tá? Então esse é o grande resumo da Bíblia. E nós percebemos que a bondade de Deus, ela chegou ao ponto, não é, de sacrificar o próprio Filho para salvar a humanidade que estava condenada em seus delitos e pecados. Então Deus ele se vestiu de homem e ele morreu na cruz, se autoflagelando, a fim de que a sua ira por causa do pecado de Adão e Eva lá atrás não fosse, a fim de que a sua ira não fosse derramada sobre a humanidade que ele tanto ama, mas ele derramou sobre si mesmo para preservar a humanidade e para salvá-la e para viver com aqueles que serão redimidos eternamente. Amém? Muito bem. Então aí, na verdade, é o exemplo magno da bondade de Deus. É o ápice da bondade de Deus, a demonstração máxima da sua bondade. É que ele entregou o próprio Filho para nos preservar a nós. Amém? Muito bem. Queridos, nós sabemos que geralmente Jesus, quando ele falava, ele se estribava em alguma realidade da época, ele geralmente estava fazendo uma ponte com alguma coisa que era dita na época. E eu recorri a algumas fontes para poder estudar esse texto e achei assim um recorte interessante que eu trouxe para com vocês. E esse recorte nos fala assim: o raciocínio de Jesus é muito simples. Um dos rabinos judeus perguntava se haveria algum homem que fosse capaz de odiar a seus filhos. O argumento de Jesus era que se os homens não são capazes de odiar a seus filhos, Deus, o Pai Celestial, não se negará jamais a ouvir as orações de suas criaturas. Então é bem provável, segundo esta fonte, que Jesus ele coloca o que ele colocou aqui, o que a gente acabou de ler, por causa de uma fala dos rabinos da época, não é? De que o homem que de fato fosse bom, ele não daria nada de ruim para os seus filhos. E aí, a partir desta fala, Jesus desenvolve esse discurso que nós acabamos de ler, não é? Tão recheado de amor. Agora, vamos aqui aos versículos para procurarmos entender o que é que o Senhor Jesus quis dizer aqui em cada porção, não é, desta narrativa. E aqui os versículos 7 e 8 nos falam assim: a bondade de Deus. Jesus fala para seus 12 discípulos: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Então Jesus está dizendo aqui que Deus, ele ouve as orações e ele atende às nossas orações. É isso que Jesus está falando aqui. Agora, um recorte que eu peguei aqui nos fala assim:
Os imperativos que aparecem aqui são imperativos presentes. Ou seja, no grego existe o imperativo e são duas formas de imperativo. O imperativo presente e o imperativo aoristo. Nesse caso aqui não é imperativo aoristo, é imperativo presente e eu vou explicar. Como o próprio autor aqui do comentário, ele explica, né? E esse imperativo presente, o significado, portanto, é peçam sempre e sigam pedindo. Procurem sempre e sigam procurando. Batam sempre e sigam batendo. Ou seja, quando Jesus ele fala que devemos recorrer a Deus para que Ele nos socorra, ele não está falando aqui no imperativo aoristo, ou seja, como está escrito aqui na versão em português, né? Peça, procure e bata. Não, é peça e continue pedindo, procure e continue procurando, bata e continue batendo, não é? E a gente lembra do gerúndio aqui na nossa gramática portuguesa, né? Indo, fazendo, aquela ideia de continuidade. E Jesus deixa bem claro que Deus ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Agora, Deus ele também ele quer perceber em nós persistência, devemos ser persistentes em algo, não é, que propomos diante de Deus, e também com isso demonstraremos a nossa sinceridade. A pessoa que de fato quer algo, ela persiste e ela é sincera ao solicitar aquilo. Então, Jesus está dizendo que devemos recorrer a Deus com persistência e sinceridade. Aí Deus certamente nos responderá das três formas que nós também respondemos ao nosso próximo. Deus ele pode responder sim, como eu sempre falo aqui, ele pode responder não e ele pode responder espere. E a resposta de Deus é sempre a melhor resposta. E quando ele diz não, essa resposta também é maravilhosa. Porque muitas vezes pedimos algumas coisas para nós e não sabemos das consequências danosas, tá, que advirão daquela nossa petição. Então, muitas vezes Deus nos salva quando não nos dá aquilo que nós pedimos, porque não sabemos do que está no porvir. Você entende isso? Então, recorra a Deus, mas seja persistente, seja sincero, sincera, e Deus certamente lhe responderá, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Muito bem. Vamos lá. O versículo 9 nos fala assim: por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Olha que pergunta, não é? E eu fui estudar um pouquinho isso aí, a porção que eu recortei para nós refletirmos aqui nos fala assim: é importante que nos três exemplos, os dois objetos mencionados são de aparência semelhante. As pedras arredondadas que cobriam a costa do mar eram exatamente da forma, do tamanho e da cor de pequenas migalhas de pão. Então, quando Jesus ele faz essa pergunta, se um filho tiver fome, o pai vai dar uma pedra? É porque essa pedra a qual Jesus se refere era uma pedra que se parecia de fato com o pão da época. Você entende isso? Então Jesus faz essa pergunta comparando coisas semelhantes. Ou seja, se o filho está com fome e pede pão, o pai vai dar uma pedra que é semelhante ao pão, mas não é pão? Não é? Deus vai nos dar, na verdade, uma bênção que não seja original, não é? Mas que seja genérica? Não. Jesus ele está sempre disposto a nos dar o melhor. Não é? Então, Jesus ele está sempre disposto a suprir e até superar as nossas expectativas. Agora, vamos aqui ao versículo de número 10, que fala assim: ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Então Jesus fala, olha, recorram a Deus com sinceridade e com persistência e ele vai responder. E se você pedir algo a Deus, ele vai certamente lhe abençoar. Né? Porque, como ele vai dizer aqui adiante, se um pai, nós seres humanos que somos tendenciosos às falhas, não é? Nós queremos o melhor para os nossos filhos, pelo menos os pais normais, não é? Imagine Deus que é perfeito e que é o melhor para nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? A Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas porque Ele mesmo pisará os nossos inimigos. Então Deus ele quer o nosso bem. E aqui no versículo 10, o recorte nos diz assim, o recorte que eu escolhi: se o filho pede peixe, poderá o pai lhe dar uma serpente? A serpente, neste caso, provavelmente seja uma enguia. Segundo as leis judias, a enguia não se podia comer porque era um peixe impuro,
por não ter barbatanas nem escamas. Está lá em Levítico capítulo 11, versículo 12. Então, mais uma vez, Jesus pergunta, olha, se o filho pede o pão, o pai vai dar uma pedra, e se o filho pede um peixe, o pai vai dar uma serpente? Então, a priori a gente pergunta, mas uma serpente não tem nada a ver com um peixe. Depende de qual seja, de qual era essa serpente, não é, a que Jesus se referia. E segundo os estudiosos, provavelmente, Jesus estava se referindo a uma enguia, que é exatamente uma espécie de serpente marinha. Não é? E aqui, mais uma vez, Jesus deixa bem claro, olha, eu quero abençoar vocês. Eu quero suprir as suas necessidades. Eu tenho interesse de fazer isso e faço isso de uma forma muito mais perfeita que o homem comum. Porque o homem comum é tendencioso ao mal. Então Deus, ele lhe ama. Sempre espere coisas boas de Deus. Não pense que Deus amaldiçoa, não pense que Deus... Que coisa terrível algumas pessoas atribuem a Deus. Não, Deus, ele não tem amor. Deus é amor. E Deus, ele sempre quer o melhor para você, ainda que você esteja realmente envolvido em delitos e pecados, porque você também é objeto do amor de Deus, não importa quem seja a pessoa. Pode ser o pior marginal. Jesus, ele ama, tá? E é como eu sempre digo aqui, Jesus não se relaciona conosco como nós muitas vezes nos relacionamos com o próximo. Muitas vezes baseamos a nossa relação no princípio do crédito e do débito, como eu sempre falo aqui, tá? Ah, se você tem crédito comigo, então eu te beneficio. Se você tem débito, então nada feito. Não. Nós sempre estaremos em débito com Deus, a verdade é essa. Mas ele sempre nos abençoa, porque Deus não tem amor, como eu falei, ele é amor. E Deus, ele não se relaciona desta forma conosco, tá? Ele sempre tem o melhor para nós. A Bíblia diz que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Porque ele é amor e não pode negar-se a si mesmo. Agora, lá em Lucas, no texto de Lucas, Lucas ainda acrescentou uma terceira associação, uma terceira comparação aí, né? E a observação que eu peguei aqui nos diz assim, é mais um recorte, né, ao qual recorremos. Fala assim, Lucas acrescentará mais um aos dois que temos em Mateus. Se o filho pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Isso está lá em Lucas capítulo 11, versículo 12. O comentário continua, o escorpião é um animal pequeno e perigoso. Em movimento, parece-se com uma lagosta de mar. Aferra-se a sua vítima com duas pinças que tem nas extremidades de suas patas dianteiras. Tem um aguilhão na cauda, ou ferrão, e levantando-a, não é, a cauda, rapidamente crava o aguilhão por cima do lombo. A picada pode ser muito dolorosa e às vezes fatal. Quando o escorpião descansa, recolhe as patas, pinças e cauda, e há uma espécie de escorpião pálido que pode confundir-se muito facilmente com um ovo. Então, Lucas ele acrescenta mais detalhe na sua narrativa, em que Jesus pergunta, se um filho pedir um ovo, será que o pai vai dar um escorpião? Porque havia uma espécie de escorpião, né, que quando estava recluso, parecia de fato um ovo. E aí, mais uma vez, Jesus deixa bem claro que, de maneira alguma, ele pensa o pior para nós. Né? Tem um versículo da Bíblia que diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, né, e não de mal. Então, Deus ele sempre quer o melhor para mim e para você, tá bom? Não ande por aí absorvendo essas informações que alguns passam de que Deus é vingativo, de que Deus é rancoroso, e que Deus ele quer amaldiçoar, e que Deus ele está com um chicote na mão. Isso não existe. Amém, queridos? Deus ele é amor, ele é justiça também, tá? Mas Deus ele é amor e ele quer o melhor para você. Muito bem. Versículo 11 nos fala assim. Vocês mesmos, disse Jesus, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, Emerson Roberto, que a gente chama carinhosamente de Sinho, quando o Sinho nasceu, eu que tinha um sono pesado, passei a ter um sono muito leve. Roberta sempre teve um sono leve, eu sempre tive um sono pesado, né? Mas quando o Sinho nasceu, o meu sono ficou realmente muito sensível. E bastava meu filho se virar no berço, que eu já caía em pé do lado do berço. Você entende? E houve uma certa ocasião em que eu percebi que ele estava assim desconfortável. No momento desconfortável, ele se balançava no berço e eu já caí de pés ali.
E eu percebi que o meu filho, ele estava quase que se sufocando por causa de secreção no nariz. E naquele momento eu peguei o meu filho no braço, não é? E com a minha boca eu succionei a secreção do nariz do meu filho e engoli. Não é? E mais uma vez succionei aquela secreção, engoli mais uma vez, e depois que aquela secreção saiu do nariz ou das narinas do meu filho, ele voltou a respirar tranquilamente, e eu o coloquei no e ele voltou a dormir. Queridos, se eu que sou mau, foi o próprio Jesus quem diz, nós somos maus, não é? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, a gente sabe dar o melhor para os nossos filhos. E naquele momento ali não me importava se eu estava para engolir uma secreção ou não, o que eu queria era ver meu filho bem. Será que eu que sou mau, você que é mau, nós que desejamos o melhor para o nosso filho, será que nós superamos o amor de Deus por nós? De maneira alguma. Deus, ele quer o melhor. Deus, ele quer o melhor para mim e para você. E o amor dele é tão grande que chegou ao ponto dele entregar o próprio filho para morrer na cruz para nos salvar, dando o seu sangue como a moeda que funcionou como resgate para pagar a nossa dívida. Você entende isto? Que amor maravilhoso, que amor fascinante, que amor inigualável. E eu anotei aqui, peguei mais uma porção aqui de uma das fontes que eu li, que fala assim sobre o versículo 11, né? Deus responderá sempre nossas orações, mas o fará à sua maneira. E sua maneira será a da perfeita sabedoria e o perfeito amor que o caracterizam. Frequentemente, se respondesse nossas orações tal como nós o desejamos, o resultado seria o pior possível para nós, porque em nossa ignorância costumamos pedir coisas que, em vez de nos beneficiar, nos prejudicariam. Meu filho tem apenas 8 anos de idade. Mas vamos supor que ele me pede para dirigir o carro sozinho. Você acha que eu deveria atender a sua solicitação? É claro que não, né? Então é exatamente isso que às vezes Deus fala conosco, Deus faz conosco, Ele nos diz não, ou até desespere, porque fala agora não é o momento, você ainda não está amadurecido para receber essa bênção que eu tenho para lhe entregar. O versículo 12, queridos, nos fala assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. A lei e os profetas. A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os demais livros, né, depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Cristo está dizendo, olha, é isso que quer dizer todo o Antigo Testamento. Que nós devemos fazer para o próximo aquilo que a gente deseja que o próximo faça para nós. Devemos fazer o bem para ele. Porque todos nós só queremos receber o bem. É interessante que Jesus, ele, depois de uma fala como essa, da bondade de Deus, do interesse de Deus em nos abençoar, ele fala sobre essa realidade de que nós devemos sempre também procurar proporcionar o bem ao nosso próximo. Porque a Bíblia sempre associa as respostas de Deus a nós, tá, de acordo com a nossa postura com o próximo. E na oração do Pai Nosso, Jesus chega a dizer, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, ele quer nos abençoar, mas ele também deseja vir em nós essa postura de amor ao próximo. Você entende isto? Não existe uma relação adequada na vertical, ou seja, a minha relação com Deus não vai ser adequada se eu não estou bem com o meu próximo, ou com alguns próximos, né? Então eu preciso estar bem na horizontal para estar bem na vertical. A minha intimidade com Deus depende, de certa forma, com o tipo de relação que eu desenvolvo com o meu próximo, mesmo com aquele que se diz meu inimigo. Não é? Porque nós também devemos amar os nossos inimigos, bem dizer aqueles que nos maldizem, não é? Devemos orar por aqueles que nos perseguem, é o que a palavra de Deus ensina. Já estamos encerrando, e aqui esse comentário fala assim: estas são provavelmente as palavras mais universalmente famosas que Jesus proferiu. Vamos lá. Com este mandamento, o Sermão da Montanha alcança seu cume e pico mais alto. Este dito de Jesus foi chamado a pedra angular de todo o sermão. Constitui o regulamento fundamental de toda a ética social e é o pináculo de toda a doutrina ética.
Que maravilha esse comentário. Na verdade, este versículo, ou esta passagem, de fato, serve como a pedra fundamental de todo o cristianismo e de toda a doutrina ética. Porque, no fim das contas, se o homem realmente procura fazer o bem para o próximo que ele gostaria de receber, então automaticamente a nossa sociedade será muito melhor, né? O mundo será muito melhor. E tem aqui mais uns comentários que eu destaquei aqui pra gente, estou encerrando, fala assim: não é difícil encontrar muitos paralelos desta afirmação em forma negativa. Ou seja, muitos outros líderes espirituais, enfim, políticos, eles já disseram, olha, não façam o mal para o próximo que você não quer que façam a você. Eles falaram quase que a mesma coisa, só que na forma negativa. Jesus falou de forma positiva. Faça o bem ao próximo que você gostaria de receber. E isso muda tudo, ok? Porque a ênfase não está nas proibições, né? Mas nas boas ações que eu posso insetar contra o meu próximo. E aqui a outra citação diz: um pagão foi a Shammai e lhe disse. Shammai, um dos rabinos, né? Muito famosos da época, inclusive, de Paulo. Um pagão foi a Shammai e lhe disse: estou disposto a me converter em partidário e ingressar no judaísmo. Se você for capaz de me ensinar toda a lei enquanto eu me mantiver na posição de uma perna num só pé. Shammai o expulsou de sua casa, batendo nele com um ponteiro que tinha à mão. O pagão então foi a Hilel, quem o recebeu como partidário, e lhe disse: não faça a outros o que você não gostaria que fizessem a você. Esta é toda a lei. Veja bem e continue aprendendo-a. E aqui temos a regra áurea em sua forma negativa. Ou seja, Shammai, ele não conseguiu resumir em poucas palavras aquilo que a lei ensinava, não é? Mas Hilel, ele falou muito parecido com o que Cristo falou, só que com a ênfase no negativo. Queridos, chegamos ao final aqui do nosso estudo de hoje, que é a bondade de Deus. Então Deus não tem amor, ele é amor. E Deus, ele tem o melhor para você. Ainda que você esteja dando seus vacilos, ainda que você esteja caindo, Deus, ele te diz: eu te amo. Põe-te em pé e me ouvirás falar. Amém? Vamos orar nesta hora? Oremos. Deus amado, muito obrigado por esta porção da tua palavra. Muito obrigado porque aprendemos que o Senhor, meu Pai, é bom e o Senhor quer o melhor para nós. Cabe a nós sermos, meu Deus, persistentes e sinceros, meu Deus. É claro que também sempre recorrendo ao Senhor, e quando pedirmos alguma coisa, pedirmos algo que tem fundamento na tua palavra. E com certeza, meu Deus, o Senhor nos responderá contento no tempo oportuno para a glória do teu nome. Então ensina-nos a absorver essa verdade. O Senhor é bom, o Senhor é amor e o Senhor quer o melhor para nós. Muito obrigado, meu Deus, por esta bondade. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. O nosso próximo estudo tem como título Os Dois Caminhos, que está aqui na sequência, Mateus 7, 13 e 14, tá bom? Leia, estude, para que na próxima ocasião estejamos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Eu estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.